meu nome é Anne, às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio de hoje, 1 ano de vida nova. Oi, galera! Nem sei como é que eu começo esse episódio porque faz 1 ano da minha vida nova. Vou dar contexto pra vocês. Amanhã, dia 31 de maio, faz exatamente 1 ano que eu vim me embora pra João Pessoa e que eu estou aqui desde então. E eu achei legal que tem essa coincidência do episódio sair no sábado e no domingo fazer 1 ano. E eu tô, assim, com sentimentos mistos sobre isso. E como esse podcast é um grande diário aberto, eu achei que seria justo trazer um episódio completo e muito provavelmente longo sobre esse assunto. Do jeito mais de praxe possível. Pra quem não sabe, eu moro em João Pessoa, vim para fazer faculdade, curso de jornalismo na UFPB. E eu me mudei por isso, tá? Assim, passei, vou-me embora e vim. E é aquilo, né? Se você não sabe disso é porque você não ouve o podcast. Então volte e vá ouvir tudo, me siga e vá ouvir tudo que você vai ter muito contexto sobre o que vai ser falado aqui. Porque esse podcast, querendo ou não, é um diário da minha vida, como eu disse, e mais do que isso, ele está acompanhando-nos, né? Assim, está acompanhando a minha vida e registrando o que acontece há alguns bons meses, há uns 6 meses já. Então, assim, antes de tudo, antes de eu me mudar, eu tive que fazer a mudança, né? E o processo de mudança é um processo muito estranho, porque é um misto de luto com estresse que eu não sei nem mensurar. Luto, por um lado, porque é aquela coisa que eu falei acho que 1 milhão de vezes nesse podcast, enfim, deixa todo mundo pra trás, pega suas coisas e vá, né, fazer sua vida de novo. E principalmente quando pessoas como eu, eu tenho um contexto de vida familiar e tudo mais muito bom. Eu não tinha uma vida que eu era infeliz. Eu era, na verdade, extremamente satisfeita com o que eu estava vivendo ali. O meu espaço, as pessoas que eu conhecia, os lugares que eu frequentava. Então, para mim, foi mais penoso do que saboroso me mudar. Mas no mesmo pé que vem o luto, vem o estresse, porque fazer mudança... Menina, fazer mudança é uma coisa, assim, de outro mundo. Principalmente quando é a sua primeira mudança. E isso porque Anne, só precisava empacotar as minhas coisas do meu quarto. E eu quase tive 3 partos normais, assim. Porque é muita coisa. Você acha que você tem pouca coisa até você precisar encaixotar tudo pra se mudar. Isso é fato. Não, eu tenho pouca coisa. Pouca coisa? Ô, minha filha. E, ai, menina, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas também é aquele momento de a cidade muito longe de onde eu morava, então a gente conseguiu que um amigo do meu primo viesse visitar o apartamento para saber como é que tava. E aí faz aquela lista do que é necessário da gente ter. Então, fogão, geladeira, tal, tal. Depois, aí, não, isso aqui agora a gente compra. Eu acho que eu não vou nem me estender muito sobre isso, porque só de pensar já me dá taquicardia de novo. Não, mas brincadeiras à parte, é um momento muito estranho. Muito, muito estranho. Fora o medo das novas experiências. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito medo do que eu não conheço. Eu tenho diminuído isso e tem ficado para trás, eu tô conseguindo melhorar, mas eu tenho muito, muito medo de viver novas experiências. Eu sou muito receosa quanto a isso. Então eu tava com muito medo, porque não era uma experiência de 1 semana, né? É uma experiência de pelo menos 4 anos. É uma coisa assim, meu amor. Vai. Ou vai, ou vai, ou vai. E vim, né? Peguei minhas coisinhas e vim. E na nossa primeira semana de recepção, eu já queria trancar o curso. Soltei a bomba e fui embora. Mas eu posso explicar o porquê. Quando eu cheguei aqui, e até hoje um pouco, mas logo que eu cheguei, primeiro que todo mundo estava extremamente deslumbrado em todas as ações que a gente estava fazendo. A gente foi visitar um sistema, né, de televisão, uma emissora, e o olho das pessoas brilhava vendo o TP, as câmeras, cenários, e eu tava assim.
aí eu comecei a pensar, talvez isso não seja muito pra mim, né? Porque não me veio aquele brilho nos olhos. E uma outra coisa também que contribuiu para não ter esse brilho nos olhos foi o fato de que eu não conhecia nenhum nome no jornalismo paraibano. Uma pessoa, não sabia quem era. Então, nós vamos receber a jornalista fulana de tal, que estudou aqui, não sei o quê, e todo mundo assim, meu Deus, fulana. E eu assim, quem é fulana? Né? Porque se todo mundo estava empolgado, eu também deveria ficar. Depois conheci fulano e realmente ela é diva mesmo. Mas, vocês entendem? Completamente deslocada no curso, primeiro de tudo. Aí depois, próximo a isso... Gente, eu tô olhando pra cá porque eu fiz um roteiro, tá? Porque é muita coisa que eu acho que eu quero falar. Eu vou até inverter a ordem de um dos tópicos aqui, que, além de não conhecer as pessoas, os jornalistas paraibanos, eu não sabia no caso, que agora eu sei um pouquinho. Mas eu tava igual o Chico Bento no shopping, sem saber nada de como se comportar numa cidade grande. Eu acho que é muito importante deixar muito, muito claro que eu saí de uma cidade de 15 mil habitantes e vim morar numa cidade de 1 milhão. São 66,66666666666 vezes a minha cidade para caber aqui dentro de uma pessoa. Então, assim, coisas importantes e significativas na vida de uma pessoa que mora numa cidade grande, eu precisei aprender. Eu precisei aprender a pegar ônibus, e quando eu digo pegar ônibus, não é motorista, não. É assim, essa linha vai pra não sei onde, aí, tipo, o ônibus tá lotado, como é que você se comporta, se alguém pede pra segurar sua bolsa, se alguém tá em pé perto de você, você pede pra segurar a bolsa também. Outras coisas, precisei aprender o nome de ruas importantes ou bairros, as cidades aqui perto, né? O Sertão Paraibano. Que cidades são do Sertão Paraibano? Tive que descobrir. E tô descobrindo ainda, né? A diferença também daqui pra minha cidade. O preço das coisas. O movimento. O barulho. Que é a coisa que hoje eu tô um pouco menos revoltada. Mas nos meus primeiros meses aqui, eu me revoltei fortemente. Porque é muito barulho. É o dia inteiro. É 10 horas da noite, passando moto, passando carro, passando... Gente, na minha cidade é um silêncio absoluto, que é por isso que eu gosto tanto de lá, pelo amor de Deus. E aí essas coisas me deixaram mexida, né? Eu vou dizer que não. Claro que sim. Vim para um lugar novo, que eu não conhecia ninguém, sozinha. E ainda tem que aprender como se portar o tempo inteiro parecendo que eu estava inadequada no espaço que eu estava ocupando. Gente, aí vê. Num curso onde as pessoas têm o olho brilhando e eu só tava passando raiva. Em situações normais, assim, de vida, que eu tava tendo que aprender do zero como se eu fosse uma criança. Vocês acham mesmo que eu tava feliz, satisfeita e contente de vir pra cá? Ainda cheguei aqui no período das chuvas, que eu cheguei aqui finalzinho de maio, né? Comecinho de junho. Chuva, porque assim, João Pessoa chove muito, tá? Se você vem pra cá nas férias, passa um final de semana, nossa, uma pessoa é ótimo, faz um sol absurdo. Faz um sol absurdo. Mas chove absurdamente também. Eu passei tanta raiva com chuva. Até hoje eu passo. Mas assim, eu vim pra cá esperando um dia como hoje. Um céu azul aberto, lindo. Quando eu cheguei, eu fui recebida por chuva e dias nublados. E deixa as janelas da casa tudo fechada por causa da chuva. Aí fica aquele ambiente meio esquisito. Aí você... pouco ou nada tem de companhia, né? Tipo assim, fora a faculdade e tal. Em dia de chuva, horrível, terrível. E aí eu tenho um amigo que falou assim, Anne, é a primeira pessoa que eu conheço que não gosta de morar em João Pessoa. E não é verdade. Eu gosto de morar em João Pessoa. Hoje, eu adoro morar aqui. Ainda prefiro minha cidadezinha pequena, mas aí é uma coisa de gente que gosta de cidade pequena. Mas hoje eu gosto muito de morar aqui, de verdade. Mas no começo, além de me sentir deslocada, parecia que a cidade queria me expulsar. Foi assim, terrível, terrível, uma sensação horrorosa. Eu não pertenço aqui. E aí, nos primeiros meses, sei lá, no primeiro 1 mês e meio, 2 meses, tava bem viralizada aquela música de uma banda de Portugal, Deslocado. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade, uma de gente, sou diferente. E aí, minha filha, acabou. Eu ouvi essa música em loop e eu chorava, porque eu não pertenço a esse lugar. Hoje eu já me sinto pertencente.
Gente, eu tô tão pertencente, tão local, que eu fui sozinha no centro da cidade resolver algum problema. Não, problema não, né? Resolver um negócio que eu precisava. Entrei numas lojinhas, ainda fui no shopping, almocei. Eu me senti a pessoa mais adulta e mais local do mundo inteiro. Não tem uma pessoa que seja mais pessoense do que eu depois desse dia. Mas até isso chegar, isso foi o quê? Tem uns 2 semanas, 3 semanas? Tem um mês. Tem um mês, mais ou menos, que isso aconteceu. Menos de um mês. Então, assim, você vê que eu demorei quase um ano pra conseguir me sentir minimamente pertencente a esse lugar? Eu demorei muitos meses pra ir à praia pela primeira vez. Entende? E aí isso volta naqueles episódios passados que eu falei sobre precisar de companhia pra fazer as coisas ou ter que aprender a fazer sozinha e tal. E eu preciso de muito tempo pra ter coragem de fazer as coisas sozinhas, porque, como eu disse no começo desse episódio, eu tenho muito medo do que eu não conheço. Então eu prefiro não fazer do que ir. Mas eu tenho umas frasezinhas de afirmação no meu bloco de notas que eu acho que o nome da pasta é frases pra me lembrar que ser corajosa é fazer as coisas com medo mesmo. E tem algumas frases lá que de vez em quando eu volto e releio pra eu lembrar, tipo a de Clarice, que eu acho a coisa mais preciosa do mundo. Depois do medo vem o mundo. Entendeu? E eu tento enfiar isso na minha cabeça. Tô com medo? Tô, mas vamos com medo mesmo. Eu vou, assim, eu faço um mapeamento, né? Existe algum perigo muito claro que pode acontecer? Não, então vambora. Vambora e o que der, deu. E aí vai fazendo as contas. Né? Falei aí que cheguei com medo, tava com raiva da história de mudança, não sei o quê, aí a cidade queria me expulsar, aí eu não entendia como funcionava, e ainda tinha que conciliar a vida de estudo com a vida de dona de casa. O que não foi um problema exatamente, porque na minha casa a gente, né, enfim, eu já fazia as coisas de casa e já estudava. A diferença mesmo foi que eu comecei a faculdade depois de passar 7 meses de férias. E eu desaprendi completamente a estudar, a sentar e ler um texto longo, sem precisar levantar, sem precisar fazer alguma coisa. E tudo parecia muito, muito chato, e era mesmo. Mas o problema não foi conciliar as 2 tarefas, foi reaprender a estudar. Enquanto eu tinha essas coisas para fazer. E coisas muito chatas que você só descobre que é chato mesmo depois que você tem que fazer várias vezes. Tipo ir ao mercado. Eu não acho um porre estar no mercado, mas eu acho um porre ter que chegar lá e depois voltar e subir as escadas com as compras. E aí, olha, terrível. E aí, ó, fazer mercado, faxinar a casa, coisas como, se você não faz comida, deixa eu te contar um segredo, tu mora só. Se tu não fizer comida, a comida não vai aparecer magicamente na tua mesa. Se tu não compra coisa de café da manhã, não tem o que comer de manhã, antes de ir pra faculdade, antes de sair de casa. Isso são pequenas coisas que são pequenas, mas que você vai somando e às vezes tem aquele dia que várias mini coisas deram errado e no fim do dia você explode. É basicamente assim que eu me sinto às vezes. E eu ligo pra minha mãe, eu preciso reclamar. Isso. Eu ligo pra ela todo dia, várias vezes, mas eu reclamo muito. E com ela e com minhas amigas também. Nossa senhora, eu tenho tanta pena desse povo que vive comigo, porque eu ouvi tanta reclamação, gente, desculpa. Mas eu não vou parar, não. Enfim. E, sim, uma coisa muito esquisita que eu tava pensando sobre esses dias. Tipo assim, não teve um momento em que caiu a minha ficha que eu estava morando em outra cidade. Tipo assim, eu ficava me sentindo não pertencente a esse espaço, mas a minha tristeza não foi de, tipo, ter saído da casa da minha mãe, assim. Não teve esse momento. No começo parecia que eu tava de férias, num Airbnb, viajando. E, como é legal morar sozinha. Nossa, eu tenho livre-arbítrio. Eu adoro meu livre-arbítrio, eu uso muito ele. Mas essas coisas, assim, nossa, que tudo, que vida boa, nossa. E aí depois simplesmente eu só me acostumei, virou rotina. Não teve esse momento em que virou uma chavinha de, meu Deus, eu não moro mais lá. Não sei por que não teve. Eu esperei que tivesse. E talvez porque eu esperei é que não teve. Se eu não tivesse pensado sobre isso, eu teria sentido muito mais. Mas, não sei. Vou voltar um pouco, tá? Todo mundo tá me acompanhando. Vou voltar lá pro primeiro tópico que eu falei que eu queria trancar a faculdade. Hoje eu não quero mais trancar, tá? Isso eu acho que é importante deixar claro. E segundo, que eu menti pra todo mundo nas minhas primeiras férias. Que me perguntaram, e aí, Anne, tá gostando da faculdade? Eu tô adorando. Eu tava odiando, eu tava a ponto de, sei lá,
me degolar na frente dos professores. Eu tava odiando cada segundo de aula. Não estar na faculdade. Estar na faculdade, encontrar com as pessoas, conversar e ter essas novas experiências, eu tava adorando. Mas as aulas, eu tava assim, bichas, em tempo de não sei o quê. E quando minhas primeiras férias, quando eu cheguei lá na minha cidade, todo mundo que perguntava, tá gostando da faculdade? Tô adorando. Nossa, tá incrível. Mentira! Hoje eu tô gostando mais. Bem mais. Mas eu menti bastante. Então, a você que me perguntou se eu tinha gostado da faculdade, se eu estava gostando, e eu disse que sim, desculpa. Precisei mentir. Porque se eu dissesse que não, aí eu me perguntar por quê? E aí eu ia ter que elaborar que o meu olho não brilhou e que a cidade não me amava. E aí eu não queria fazer isso. Não precisava disso. Às vezes, é importante a gente dar uma leve mentidinha para manter o ambiente adequado. E foi mais ou menos o que eu fiz durante o meu primeiro mês de férias. Falamos das dificuldades de me mudar, das dificuldades de me adaptar a uma nova vida, a uma nova cidade, ao curso e tal. Mas uma coisa muito importante sobre a minha personalidade é que eu preciso de companhia de tempos em tempos. Ao mesmo tempo que eu amo estar sozinha, o meu espaço sozinha, o meu tempo sozinha é uma das coisas que eu mais amo na minha vida inteira. Eu preciso de companhia de tempos em tempos. É por isso que eu ligo tanto pra minha mãe. É por isso que eu encho tanto o saco de algumas amigas minhas. Porque quando eu me sinto sozinha, eu preciso ter gente perto de mim. E não assim, tô no shopping. Não, pessoas que eu possa conversar. Estar no shopping, eu tô perto de um monte de gente e continuo sozinha igual. E aí, isso era uma coisa que eu fiquei um pouco preocupada quando eu me mudei. Que era, será que eu vou fazer amigos? Porque assim, eu sou uma pessoa, eu não tenho dificuldades em fazer amizades nos lugares que eu chego. Não é nem fazer amizades, mas entrar em contato com pessoas. Eu tenho zero dificuldade. Dentro do ônibus, eu converso várias vezes com várias pessoas. A gente troca um olhar, a pessoa olhou pra mim, eu olho, já mando um comentário. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa tímida, se é que isso faz sentido. Eu tenho me libertado um pouco mais disso, mas ainda é complicado. Tem situações que eu realmente me travo. Mas enfim. E quando a gente começou o curso, todo mundo era meio amigo de todo mundo, porque ninguém se conhecia exatamente. Mas em algum momento os grupos começam a ser formados. E eu rapidamente formei o meu. Que passou por algumas variações. Ele começou como um grupo de 9 pessoas e hoje ele é um grupo de 5 pessoas, que na verdade são 4 mais 5, porque uma das nossas amigas estava, assim como eu, infeliz com o curso, mas ela foi mais corajosa, trancou e mudou de curso e agora está muito feliz no curso que ela está fazendo. Então a gente não a vê mais com tanta frequência, mas a gente tem o nosso grupo no WhatsApp. E aí eu fiz o meu grupo de amigos, os amigos. Um salve para os amigos. E por que eu tô falando sobre eles? Porque eu não tenho dificuldade, necessariamente, de conhecer novas pessoas. Mas eu tenho muita dificuldade de manter os meus laços. Porque eu sou uma pessoa muito explosiva e muito expressiva. Então, se eu gosto, eu amo. Mas se eu não gosto, eu odeio. E muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor... Enfim, ninguém é obrigado a aguentar isso. Mas muitas vezes as pessoas simplesmente cansam, desistem. Falam, não quero mais isso pra mim, tchau, beijo. E tchau, beijo também. A gente só diminui contato. E também eu me isolo muito facilmente. E aí eu fiz um grupo de amizade com amigos que aguentam isso. Do mesmo jeito que eu aguento coisa deles. E a gente meio que funciona muito bem. Meio que não. A gente funciona muito bem. E não só como amigos, mas como um grupo para trabalhos e como tudo. A gente funciona bem. Assim, a gente se encontrou e, meu Deus, como a vida é linda. E para fofocar e tudo mais. Tem os momentos de estranhamento? Tem. Mas eu acho que isso é normal, natural em qualquer amizade. Principalmente porque a gente só se conhece há um ano. Quer dizer, dentro do nosso grupo tem gente que já se conhecia, mas a gente só se conhece há um ano, como um grupo, como uma unidade, né? E, não sei. Foi assim, essenciais na minha vidinha de um ano em João Pessoa, né? Principalmente porque, gente, eles fizeram o meu primeiro aniversário surpresa da vida. Se isso não é a coisa mais legal que tem, sorry, mas é, tá? Eu fiquei assim, choquito. Gag dela gag. Me enganaram. Não é nem que mentiram pra mim. Eles conseguiram esconder e eu não catei o que eles estavam escondendo. Você entende o nível? Enfim. Incríveis. E tudo incrível. E a minha vida
aqui e eu não ter, por exemplo, trancado o curso mesmo, ou não ter ido atrás de, sei lá, transferir, veio deles, assim, grande parte. Então, beijo. Eu nem sei se eles ouvem isso, mas se ouvem, gente, beijo, viu? Amo vocês. Agora, parou essa parte sentimental. Outra coisa sobre fazer amizades. Uma coisa que eu tinha muito problema ao longo da minha vida era explicar de onde eu era. Quer dizer, de onde eu era, não. De onde eu sou, né? Mas não de onde eu sou. E sim assim, você é da Bahia, você é de Pernambuco, como é que é essa mistura aí? E quando eu cheguei aqui, eu precisei me apresentar tantas vezes para tantas pessoas que essa dúvida meio que foi sanada. Então, se eu tenho pouco tempo para conversar com aquela pessoa e ela vai me perguntar de onde eu sou só falar, não, eu sou do interior da Bahia. Não, a cidade tal, é isso, aquilo, tal. E explico brevemente, pronto. Eu realmente nasci nessa cidade. Só que eu não cresci lá. Eu cresci na outra cidadezinha de 15 mil habitantes, que eu morei a vida inteira. Então, quando eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu digo, não, é que eu nasci no interior da Bahia, mas eu cresci no interior de Pernambuco, cidade tal, perto de tal cidade, que tem tal cara. É ela mesma, já ouviu falar? Já, sim, já foi lá? Não, nunca fui, não, tudo bem. E aí, pronto, aí eu faço esse contexto. Mas, no geral, sou baiana. E eu tenho me sentido cada vez mais baiana quando eu tô aqui, porque se alguém me perguntar, eu sou baiana, né? Minha certidão de nascimento tá lá, Bahia. É a Bahia. E aí foi uma coisa muito boa mesmo. Uma das únicas coisas boas que eu realmente gostei de precisar me apresentar para as pessoas foi isso. Não, teve outra coisa. Teve um episódio que eu gravei, mas eu não lembro se foi ao ar. Eu não tenho certeza. Que era um episódio falando sobre me apresentar. Que eu acho estranho me apresentar. Que eu não gosto do nome. Tipo, Anne Salvino, Anne. Então, eu precisei me acostumar com isso. Coisa boa também. Me acostumei a me apresentar. E agora eu me apresento, mas Anne Salvino. Mudei meu Instagram, agora é Anne Salvino. Tudo é Anne Salvino agora. Podcast por Anne Salvino. Isso foi outra coisa boa também, de precisar me apresentar. Pronto, são 2 pontos que valeram a pena. Mas eu passei muita raiva, porque eu odiava. Ai, gente, eu falei, eu acho. Eu sinto falta de poder chegar em algum lugar e não precisar me apresentar, porque as pessoas já sabem quem sou eu, velho. Nossa senhora, e eu sei que isso é uma coisa que vai acontecer meio que pro resto da minha vida, né? Porque, dando tudo certo, eu vou precisar frequentar novos espaços e, né, viver novas experiências. E precisar me apresentar múltiplas vezes para diferentes pessoas. Mas, enfim, eu acho um porre. E em conclusão, porque esse episódio tá imenso. Mentira, tá tão imenso não. Eu achei que ele ia ser maior, tá? Eu vivi muita coisa nesse último ano. Muita coisa na vida pessoal, muita coisa na vida acadêmica, muita coisa na internet, muita coisa em muitos lugares. Conheci muita gente e, enfim, coisas que, se eu fosse falar, eu passo 3 horas aqui contando, isso falando por cima. Então, enfim, coisas muito, muito maravilhosas, mas também coisas muito, muito para baixo. Que a cada dia, né, me fazem ser quem eu sou, me moldam. Mas, no fim, é que todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E isso, eu acho que isso, assim, na vida, no geral, você aprende coisas novas diariamente. Mas quando você ainda tá fresquinha numa nova experiência, muito recente, porque 1 ano não é nada, tá, gente? Um ano não é nada. Tudo é novidade. Tudo é uma coisa nova. Nem que seja aprender a mexer no Docs do Google para um trabalho da faculdade. Tudo é uma coisa nova e tudo é uma experiência que agrega na vida. Que agrega no meu crescimento pessoal. Eu tenho me sentido... Nesse último ano, eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu tô incrível, maravilhosa, diva, queen? Não, calma lá também. Eu só tenho 19 anos. Mas eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Nesse último ano, eu sei que tem muita coisa que eu melhorei. Tem coisa que dá uma piorada, eu acho. Mas, no geral, tem muita coisa que eu melhorei. E eu estou buscando melhorar cada vez mais. Melhorar não significa agradar ninguém. Mas, sim, realmente evoluir e ficar mais madura e mais... Né? Enfim, gente. Eu acho que é isso. Esse episódio é um episódio, assim, que... Quando eu tava principalmente escrevendo o roteiro, muitas emoções vieram à tona. Fiquei um pouco emocionada em uma parte e tal, lembrando das coisas. Inclusive, vai sair amanhã, no meu Instagram pessoal, um vídeo que eu fiz, especial de 1 ano de vida nova.
E que eu não queria falar nada não, mas uma amiga minha chorou de lágrimas escorrerem. Eu não chorei de lágrimas escorrerem, mas ela chorou. Então, de repente, se você é uma pessoa sensível, você também vai chorar. E se você chorar, comente que chorou. E se não chorar, comente que o vídeo tá lindo. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!